Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje a gente vai conversar sobre, na verdade, uma forma de terapia também, de esporte, que é o polidense, que tem conquistado aí muitas mulheres aqui na capital Boa Vista, em todo o estado de Roraima. E sobre esse assunto, eu converso com a Cristina Maná, que é professora e instrutora de polidense, é certificada, tem também uma carreira aí jurídica e de ex-servidora pública também. Ela vai contar essa história pra gente, de como tudo isso começou, de como tudo isso aconteceu e como ela vem transformando a vida de mulheres por meio do polidense. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Beatriz. Fico muito lisonjeada com o convite, né? Uma rádio de um órgão de assistência jurídica nos convidando para contar um pouco dessa história, dessa atividade, né, tão enriquecedora que proporciona aí bem-estar físico, emocional e mental para muitas mulheres. Contando um pouquinho da sua história, né? Como é que você, digamos que deixou a área jurídica também, né? Essa área do direito, do serviço público, para começar seu próprio empreendimento nessa área do esporte, a dança como esporte, como uma terapia? Foi uma transição de carreira, né, que aconteceu de forma despretensiosa. Sou formada em Direito, essa é a minha primeira formação. Cheguei a atuar na área jurídica, né, em algumas pastas aí do direito, né, área ambiental, fazenda pública, direito de família. Mas as circunstâncias da vida me oportunizaram um outro campo de conhecimento, do qual me formei, me profissionalizei e hoje estou atuando, né? Essa transição, ela foi motivada por uma experiência pessoal. Em 2016, eu sofri um acidente de trânsito, né, um acidente automobilístico, e isso resultou em algumas sequelas físicas e, consequentemente, emocionais também, né? Fiquei muito debilitada, passei por um processo de reabilitação, recuperação, e durante esse processo de recuperação, reabilitação, foi que eu conheci o polidense como uma forma alternativa de fisioterapia, digamos, né? Minha coordenação motora, depois de um longo processo de recuperação, ficou muito prejudicada, era algo que eu não conseguia recuperar. Isso estava afetando a minha autoestima também. E em pesquisando esportes, atividades alternativas para melhorar minha coordenação motora e para melhorar a minha autoestima no geral, como mulher, né, eu encontrei aí o polidense. E nas pesquisas, contendo assim, muitos históricos, relatos de mulheres, né, constatando alguns benefícios, né? E aí foi que eu decidi praticar ali inicialmente uns 3 meses, né? Planejei aí uns 3 meses de prática para ver que resultado isso me traria. E desses 3, 4 meses, desse pequeno curto que inicialmente foi planejado de prática, né, foi algo tão grandioso, tão impactante positivamente, que eu decidi continuar na prática. E as coisas foram caminhando assim, inicialmente de forma despretensiosa mesmo, né? Eu não tinha a intenção de empreender na área, eu não tinha a intenção de fazer essa transição de carreira. Eu adotei a prática, o esporte, como hobby e continuava a minha vida, minha carreira jurídica, inclusive sendo concurseira, estudando para concursos, me dedicando bastante. Só que as coisas foram tomando uma proporção, né? Eu fui cada vez mais me envolvendo com a prática. E resumindo, hoje estou onde eu estou. E muito bom, assim, trazendo essa qualidade de vida, né, autoestima a essas mulheres que são suas alunas. Você falou até antes da gente iniciar a entrevista que já tem aí quase 100 alunas inscritas, né? Tá certo 95. isso? Outra questão que eu queria saber é como é que você lida, né, como é que você trabalha com a questão dos preconceitos, dos paradigmas, dos tabus que envolvem também o polidense. Esse profissional que recomenda a prática de uma ferramenta terapêutica, né? Então, o polidense ele é uma ferramenta terapêutica.
Como eu falei, eu sofri um acidente de trânsito, né? Tive muitas lesões, a principal delas foi uma fratura exposta, muito exposta mesmo, na perna esquerda. E no final de todo o processo aí de recuperação, minha coordenação motora ficou bem prejudicada, né? E de todas as atividades que eu fiz, o pole dance foi o que mais me trouxe resultados, né? Tanto para o físico quanto para a autoestima. E não foi pelo sensual, né? Enquanto eu estava ali praticando, aprendendo os movimentos, praticando, não foi pelo sensual, por botar uma roupa mais sensual, um saltão. Não foi isso que me trouxe empoderamento, né? A sensualidade em si. Mas a questão da força, a questão de você se auto-superar. Eu especificamente, eu estava ali naquele período com ainda tenho, né, uma patologia ortopédica, mas que ela estava ali mais fragilizada. Fragilizada, estava mais viva, mais marcante, mais em potencial. Aquela patologia ortopédica estava presente, né? E mesmo assim, eu conseguia fazer os movimentos. A princípio, uma atividade não recomendada, né, por conta das lesões, porque é uma atividade acrobática, mas sob orientação adequada, específica, iniciei na atividade. E o que eu percebi é que existe muito essa questão da sensualidade. Pessoal, a sociedade, no geral, às vezes, foca muito a pole dance. Já associa, né, logo a outras condutas e posturas, né? Casas de shows, espetáculos de striptease. E enquanto eu estava ali, eu percebi que a sensualidade dentro do pole dance existe, mas ela é um detalhe. Existe um mundo todo de benefícios a serem explorados que eu consegui absorver enquanto eu estava ali naquele processo de recuperação e reabilitação, usando o pole dance para isso. E a partir daí, né, eu resolvi, as coisas foram tomando uma proporção, até eu resolver, decidir fazer a transição de carreira, empreender na área e, bom, o que o pole dance significou para mim, eu vou levar também para outras mulheres. Não que não haja a sensualidade. O pole dance, ele evoca, sim, sensualidade. Porém, ele não está ligado única e exclusivamente à intenção de dançar para alguém ou seduzir o outro. Então, como eu lido isso? Como eu educo o meu público ou as pessoas no geral para que entendam que não é somente isso, que não é restrito a isso, que o pole dance hoje não está ligado a uma única conduta e postura de casas noturnas ou espetáculos de striptease ou somente para seduzir alguém. A gente apresenta primeiro o pole dance esporte, né? Existe hoje no mundo todo um movimento crescente de transformação do pole numa atividade física e artística, de modo que hoje ele não está restrito somente a essas condutas, posturas, aos espetáculos de striptease, né? Ele é uma atividade física, um esporte, uma calistenia, uma atividade física de alto rendimento, de alta performance. Mesmo que a praticante hoje queira fazer uma performance sensual, ela vai ter que primeiro conhecer a base e a essência do pole dance, que é o pole esporte. A aluna hoje que ela quer fazer uma performance sensual, talvez ali para apimentar o casamento, a sua relação, né, trazer isso para a sua vida, ela não quer ficar ali só no plano do chão, para lá e para cá, sensualizando ali no chão, né, rebolando. Ela não quer ficar só nisso. Ela quer virar de cabeça para baixo, ela quer impressionar, ela quer fazer giros aéreos, plano mais alto, né, a 3,5 metros. As barras hoje no estúdio têm 3,5 metros de altura, né? Então, o que vai dar base para isso é o pole dance esporte. É você aprender ali a
força, aprender a fazer um movimento com força física. Não tem força física, a gente vai construir essa força. Não tem mobilidade, coordenação motora, flexibilidade, a gente vai construir esses requisitos, tá? Exige toda uma consciência corporal, toda uma técnica para se conseguir dançar pole dance. Eu costumo dizer que o pole, primeiro vem o pole, depois o dance. Você primeiro vai aprender o pole para depois aprender o dance, né? Então, todo esse processo, só para resumindo, né, para responder a sua pergunta, como que a gente lida com essa questão da sensualidade, como que a gente educa? É dessa forma, é apresentando o pole dance como ele realmente é. Parece uma atividade muito fácil, mas não é. Então, a gente mostra realmente como é, traz primeiro essa questão do esporte, da terapia, a mulher tem que se sentir bem com ela, né? A gente explora, sim, a sensualidade dentro do pole dance, é uma ferramenta terapêutica também. Muitas mulheres chegam com abalos psicológicos, emocionais, às vezes em busca mesmo de explorar um pouco dessa sensualidade. A própria autoestima, né? A própria autoestima, Às vezes aquela sensualidade está ali, mas ela não tem essa autopercepção e o pole é um recurso para isso. Falando desses benefícios, né? Você falou aí sobre resistência, sobre força, sobre equilíbrio. Quais os outros que você destaca que a politerapia pode trazer para a vida de uma mulher, para a qualidade de vida de qualquer pessoa que pratica essa modalidade? Os benefícios, né? São muitos benefícios. Além aí da flexibilidade, coordenação motora, mobilidade, tem a própria autoestima, né, que fica elevadíssima. Falando em autoestima, eu até queria que você pontuasse um pouquinho mais sobre isso, porque assim, você já até comentou já que as mulheres às vezes chegam lá com alguma questão emocional, psicológica, e aí começam a praticar a politerapia. Qual é o feedback que você tem dessas mulheres, não só delas contando mesmo, fazendo seus depoimentos, mas que você percebe mesmo ali da aluna que chegou talvez há 6 meses atrás, da aluna sua que é hoje? Eu teria que ler um aqui rapidinho. Pode que ler. Eu recebo. Por exemplo, uma aluna aqui. Cris, prof, mulher poderada, linda, inspiradora. Você mudou a minha vida em 2024. Sim, existem pessoas que vêm ao mundo separadas, escolhidas e com um brilho e luz incomparável. E você é uma delas. É impossível expressar minha gratidão com as poucas palavras que cabem neste papel e com o tamanho do bem que trouxe para mim. Não somente o meu corpo recebeu a cura no estúdio Politerapia, mas a minha alma, dia após dia, tem recebido a cura para as feridas que ainda não estavam cicatrizadas. É verdade o que você falou na primeira aula. Eu não sou mais a mesma. De maio de 2024. Olha que legal, né? Então você vê assim uma mulher que chegou lá, ela já contou aí que estava com a alma ferida, né? E está sendo curada. Isso é muito profundo, né? E ouvir isso, como é que isso lhe motiva também a continuar, a buscar também alcançar outras mulheres, né, com a politerapia? É exatamente esses feedbacks que me motivam, porque o poli entrou na minha vida. Foi muito marcante a forma com que entrou. Eu adotei como hobby, como atividade física. Mas empreender nessa área, uma área rodeada de preconceitos e estigmas sociais, foi bem complexo e ainda é bem complexo. Por mais que a gente eduque, faça todo um trabalho de marketing e um trabalho educativo, explicando, a gente ainda se depara com questões preconceituosas, né? Com comportamentos preconceituosos, com julgamentos precipitados. Lidar com o público, às vezes, é muito difícil. E, às vezes, tem momentos que a gente se pega, assim, dentro do empreendedorismo, repensando algumas atitudes. E aí, eu acho, assim, que Deus manda uma mensagem dessa, um feedback desse, para me motivar. Para não desistir. Para não desistir. Né? Isso, exatamente.
Então, é dessa forma que a gente se motiva e continua. E aí, alcançando todas essas mulheres que você tem alcançado aqui. Tem mulheres, inclusive, de outros municípios ou só da capital Boa Vista? Atualmente afastadas, né? Mas já teve de Mucajaí, de Caracaraí, de Rorainópolis. Assim, sempre que elas têm oportunidades Elas de passam estarem no estúdio, aqui, né? isso. Assim como a gente tem alunas aqui, mas que daqui, né? Originariamente daqui, da nossa cidade, da nossa capital, que estão estudando fora, então passam a maior parte do tempo em outros estados, em outras cidades, e o curto período, ou o período que elas estão aqui de passagem, de férias, elas aproveitam também para fazer aula no estúdio. O estúdio fica aqui no bairro Messejana, né? Messejana, Então, assim, isso. é mais pela proximidade mesmo dessas pessoas. Eu perguntei para ver mesmo, aliás, para quem está ouvindo entender, que é tão bom que às vezes as pessoas de outros municípios, né, se esforçam para pelo menos fazer uma aula, vez ou outra, para estar Isso. próximo ali das outras mulheres. Isso. E como é que funcionam as aulas mesmo? Assim, explicar para quem tem curiosidade, quantas vezes na semana, como é que começa, né? Quem tem interesse aí em saber como é que funciona o polidense, qual é o primeiro passo que você incentiva a começar? Eu sempre costumo dizer que, se você tem vontade, a gente já tem 50% do caminho andado, né? Os outros 50% é você se determinar para executar essa atitude, né? Para começar. Então, só dá esse primeiro passo e deixa o resto com a gente. Que a gente vai te orientar direitinho. Nós vamos começar do zero mesmo. Vamos começar analisando o histórico desse corpo, né? Toda aluna, toda mulher que chega para a gente, ela chega com um histórico físico e emocional. E isso tem que ser levado muito em consideração para a gente começar as nossas aulas. Então, por isso que a gente fala aí que as aulas são semi-exclusivas e personalizadas. E por isso não poderia ser diferente, né, o nome politerapia, porque a gente leva muito em consideração as especificidades de cada pessoa, de cada aluna que está chegando para a gente. A aluna que está chegando hoje, ela não vai fazer a mesma proposta de aula das outras que já estão há mais tempo, né? O treino dela, um aprendizado dela, com a consciência corporal ali que ela está chegando, e a gente vai construir juntas esse processo. E aí são quantas aulas na semana, né? Ou dá para negociar, né? Dá para negociar. A gente oferece 4 planos mensais de aulas, tá? Dá para caber no bolso de qualquer pessoa, né? Nós temos aulas aí, planos mensais a partir de R$ 120, né? 4 aulas no mês. E aí, R$ 185, 8 aulas no mês. Os planos são mensais, tem uma quantidade X de aulas no mês. E aí, com essas aulas, aí começa o processo, né? Assim, com quantos meses, digamos, que uma mulher já consegue fazer alguma acrobacia, né, no polidense? A partir de um mês, né? Dependendo do plano mensal que essa aluna escolha, a gente já consegue, na primeira aula, a gente já consegue, sim, fazer ali os movimentos mais simples, né? A gente já consegue dar um girinho, a gente já consegue se pendurar um pouquinho ali na barra, tá? Um pouquinho de esforço a gente já consegue. Trabalha muito, né, a consciência corporal e esforço. Outra coisa, você falou sobre essa questão da saúde mental mesmo, né? Como ajuda na saúde mental. Inclusive, qualquer atividade física que é praticada, né, regularmente, ela ajuda aí a desenvolver os hormônios, né? Que trazem aí uma Isso, paz a sensação melhor de interior, bem-estar. bem-estar, qualidade de vida. Ajuda também na ansiedade, no estresse. Muito. Inclusive, eu diria que 60%, 70% das alunas que procuram o estúdio hoje com esse diagnóstico chega lá para a gente, para o estúdio, né, com alguma recomendação médica, né, que inclusive quem as acompanha, né, os seus terapeutas, recomendam o estúdio, que procure o estúdio, né, para fazer esse trabalho, né? Então, ajuda muito a amenizar esses sintomas da ansiedade, do estresse. E essa Com certeza. partilha também entre as mulheres, né? Ali é uma turma pequena, né? Semi-exclusiva. Como é que elas também
se ajudam, né? Você entre elas, elas entre si. Isso. A gente procura criar um ambiente de sororidade, livre de julgamentos. As mulheres, inicialmente, elas chegam um pouco receosas, se julgando, julgando não saberem de nada, que não vão conseguir nada. Então, elas já chegam com uma carga emocional, se cobrando muito, né? E ali naquele primeiro momento, elas sentem que estão num ambiente livre de julgamento. Nós não apoiamos, né, como CEO, como diretor, eu não apoio a competitividade entre mulheres. Né? Então, é um ambiente que a gente proporciona ali toda uma atmosfera de acolhimento umas com as outras, de apoio, de sororidade e livre de julgamentos e de competição. Né? Então, elas mesmas, nós mesmas, já somos o suficiente. A gente já se cobra muito, a gente já nos tem, né, em alta competitividade, digamos assim. Somos autocompetitivos com nós mesmas, né? Questão de conquistarmos alguns objetivos, né? Então é isso, a gente cria essa atmosfera de acolhimento umas com as outras e graças a Deus, assim, eu tenho conseguido implantar essa ideia, essa política, né, e tem sido muito bom. Elas se acolhem. Legal, deve ser uma atmosfera muito boa mesmo, assim, de conviver e de aprender algo novo também. Tanto que, só cortando você. Tanto que você falou aí, como é que você perguntou, né? Como é que você lida com essa questão da sensualidade, esse estigma, esse estereótipo? Nós temos alunas hoje no estúdio da melhor idade, alunas com 69 anos, alunas com 60 anos, que acreditavam não terem mais idade para se autodesafiarem, para fazer algo diferente, assim. E que hoje elas descobriram no Polidense uma atividade e uma terapia para a vida. Né? Então, elas chegaram ali resistentes, trazidas pelas amigas mais jovens e resistentes, com aquele estigma, aquela visão inicial de que polidense é somente para sensualizar. E quando elas sentiram na prática que aquilo proporciona bem-estar físico, emocional e mental, independente de idade ou de biotipo, né? E que, independente da idade dela, do que ela esteticamente aparenta, independente do peso, independente da idade ou biotipo de corpo, né? Ela não vai ser julgada ali. Se ela sabe ou não o movimento, ela não precisa saber no mesmo instante que ela está aprendendo, que ela está conhecendo aquele movimento. Então, o corpo tem um tempo para processar aqueles estímulos recebidos, né? Ela passa a entender isso. As outras duas, né? Porque são 3 alunas cada horário, a turma é de 3 alunas. Então, as outras alunas acolhem, motivam, umas incentivam muito as outras, vai conseguir, não. E é isso, assim. E mais um detalhe sobre essa questão da sensualidade, que ela bate muito forte, né? Esse empoderamento dentro do polidense, Beatriz, ele acontece muito pela aquisição da força física mesmo. Muito se fala, né, de forma geral, que o empoderamento no poli é a sensualidade, é colocar uma roupa mais sensual, um saltão, isso e aquilo. Só que na prática, você observa que não é. O empoderamento feminino dentro do poli, ele vem pela aquisição de força física, de conseguir fazer um movimento que exige esforço, exige consciência corporal, e deixar esse movimento que exige força leve, parecer que está muito leve. Esse é o grande desafio, perdão. Só para concluir. Esse é o grande desafio. E
a força é um elemento atribuído muito ao masculino. Né? Então, quando essa mulher consegue fazer aquele movimento que foi difícil, que ela se dedicou, que ela treinou, e aí vem a grande transformação, que acessa camadas mais profundas e verdadeiras do que uma estética ou uma roupa sensual. É a força. A força, porque eu acredito, né, vendo assim de fora, digamos assim, que a força ela é necessária para tudo na vida, né? Então, acho que você praticando uma atividade como a politerapia que lhe dá essa força, você tem mais segurança para cuidar dos seus filhos, correr atrás digamos assim, de cuidar das crianças, de carregar as coisas, de fazer suas compras no mercado. Essas terceira idade, né, que é a melhor idade, de ir no mercado e carregar sacolas pesadas ali, porque já adquiriu força até fazendo a politerapia. Então, não precisar de ajuda para enfim, cuidar do dia a dia, da própria vida. Então, isso é muito bacana. Eu acho que tem esse resultado muito importante também. Isso. Inclusive, eu tenho um relato de uma aluna de 69 anos. Ela nunca havia praticado atividade física nenhuma. Ela já tinha tentado, experimentado algumas atividades físicas, hidroginástica, caminhada, mas ela não se adaptou, não se adequou a nenhuma. Ela vivia caindo, saía da casa dela, ia na esquina ali no supermercado, vivia caindo, os joelhos sempre ralados, né? E aí ela começou a praticar o pole dance como uma opção de atividade física, né? E ela se encontrou, né? Então, se encontrou e hoje é a atividade dela. Né? A família, ela é apoiada pela família, a família não quer de jeito nenhum que ela deixe a prática, que ela deixe as aulas, né? E ela gosta e ela se identifica muito, porque foi algo também que ajudou ela. Então, hoje ela tem equilíbrio, ela voltou a usar salto, né? Tem até no nosso feed aí o depoimento dela, no feed lá do Instagram do Politerapia. Ela voltou a usar salto, ela recuperou o equilíbrio, a cognição, né? Fica prejudicada ali, a cognição, a coordenação motora, né? Vai chegando uma certa idade e vai perdendo isso. E aí ela voltou a recuperar, então, a autoestima dela também, né? Ela tá, como ela mesma diz, melhorou tudo, eu estou mais viva. Voltei a usar um saltinho, nunca mais caí, porque eu caí até descalço. Imagine de salto. Mas agora você foi segura de si. Isso. Quais são os seus projetos, então, para 2025, né? Nós ainda estamos no início do ano. O que você espera para a politerapia, lá para o estúdio, para 2025? Olha, eu espero expandir mais ainda, ampliar em termos de estrutura, contratar, na verdade, formar profissionais, né, que eu também sou habilitada para formar. Eu já tenho uma aluna que me acompanha, que está comigo aí desde o iniciozinho, né, desde quando o Politerapia era matinho. Não tem tanto tempo assim, né, tem só o estúdio, o Politerapia tem só 3 anos de existência. A Ana Beatriz está comigo desde o começo. É uma aluna que sempre foi muito dedicada, tem muito potencial e preenche alguns requisitos que eu considero necessário, né, para ministrar aulas com essa proposta terapêutica, né, mais terapêutica e esportiva. E não que não haja sensualidade. A gente ensina também o polissensual, não é proibido, é necessário, gente. É maravilhoso. É maravilhoso. A mulher explora a sua sensualidade, tá? Muitas vezes ali que ela não acha que não tem, né? Então é um recurso de explorar a sua sensualidade. A mulher se sente maravilhosa e por que não levar isso para o casamento, para o seu relacionamento, né? E em relação a encontrar você também, como é que faz ali para acessar o Instagram? Tem um número de contato? Isso. Nós temos o Instagram do estúdio, tem o Instagram pessoal também da professora, né? O Instagram da professora é Cristina Maná, @Cristina Maná, Estúdio Politerapia Cristina Maná. E só entra em contato com a gente, faz uma visita lá no nosso Instagram, assiste, veja lá os nossos conteúdos informativos, educativos, como é uma aula de pole dance,
como nasceu o Estúdio Politerapia, conheça um pouco aí da história da professora Cristina Manai, como nasceu o Estúdio Politerapia. Tem depoimentos das alunas também, contando um pouco da sua experiência com o polidense, dos benefícios, né, das mudanças que elas sentiram. Então tem muito conteúdo lá para você ver. Se você ainda está na dúvida e tem alguma dúvida sobre praticar ou não, visita lá o nosso Instagram. Temos muitos conteúdos lá no feed. E entre em contato com a gente pela nossa bio. Tem lá o nosso contato de WhatsApp, né, lá na bio. Ou via direct também você pode mandar mensagem. Então é isso. Conversei aqui com a Cristina Maná, que é instrutora de polidense, politerapia, tem um estúdio aqui em Roraima. Queria parabenizar e desejar para você muito sucesso em 2025 e pelos próximos anos aí também para o estúdio. E parabenizar também todas as alunas, suas alunas que já estão engajadas aí também e participando, né, das aulas de politerapia. Enfim, sucesso para todas elas, para você e para o estúdio. Parabéns. Obrigada, Beatriz. E convido você aí a qualquer dia nos fazer uma visita e fazer uma aula experimental conosco. Quero ver se eu consigo. Sentir na prática como é maravilhoso, como é essa experiência. Eu fico só acompanhando algumas colegas minhas que fazem, aí elas postam alguma coisa. Eu falei, meu Deus, acho que eu nunca conseguiria fazer esse movimento. A gente Mas fica... deve ser muito legal. Sim, o processo de aprender, de você descobrir que, caramba, eu fiz... Eu tenho essa força, que é a transformação, né? Isso. Então é isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Beatriz. Parabéns. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.